Imagine-se deitado nessa cama de hospital, o corpo inerte sob a luz tênue da sala, enquanto o bip constante do monitor cardíaco ecoa como o pulso de um coração colossal e invisível, e a sombra da morte flutua como um vento gelado proveniente de reinos distantes e insondáveis. Essa era a realidade palpável no ano de 2019. Na unidade de cuidados intensivos, encontrei uma avó de 102 anos que havia enfrentado a morte em 4 ocasiões distintas. Cada vez que o seu coração cessava o ritmo, os médicos abanavam a cabeça, declarando que toda a esperança se havia esvanecido, e no entanto, ela regressava. Como as águas de um rio obstaculizadas por uma imensa rocha, esforçando-se incansavelmente para alcançar o oceano, a corrente da sua vida esculpia persistentemente o seu caminho em frente. A avó tomou a minha mão com firmeza. A sua pele estava seca e tremia ligeiramente, mas dentro dela ardia a chama feroz da vitalidade, e sussurrou que havia presenciado coisas proibidas aos vivos, pois, durante o seu terceiro par cardíaco, a avó contemplara inumeráveis versões de si mesma, uma lutando para respirar na cama, outra milagrosamente salva e outra que nunca havia contraído a doença de todo. Essas visões haviam roçado a sua mente como estrelas brilhando na vasta negritude do cosmos, e a avó ponderava se esta vida poderia não ser mais do que uma ilusão fugaz. Inicialmente, descartei aquilo como uma alucinação induzida por uma experiência de quase morte, um sonho conjurado por um cérebro cambaleante no abismo, mas ao aprofundar-me na teoria da imortalidade quântica, compreendi que a avó poderia ter vislumbrado uma verdade profunda, murmurada através das partículas mais fundamentais do universo. Os neurocientistas demonstraram que, durante o sono profundo, a consciência cessa por completo, sem sonhos nem pensamentos, meramente um vazio semelhante ao espaço infinito entre as estrelas, pelo que, ao despertar, surge a questão de se és verdadeiramente a mesma entidade que antes de dormir. Essa interrogação perdura, evocando uma inquietude estranha, como olhar num espelho e confrontar uma sombra familiar mas alheia. A mecânica quântica, essa ramo da ciência que explora o mundo microscópico onde as regras cotidianas se invertem, proporciona uma resposta cativante ao sugerir que cada partícula microscópica existe num estado de superposição, como o gato de Schrödinger, simultaneamente vivo e morto até ser observado. Os nossos corpos compreendem aproximadamente 10 elevado à 28ª potência de partículas fundamentais, um número vasto que sublinha tanto a nossa fragilidade como a nossa imensidão. Quando enfrentamos a morte, como num ataque cardíaco repentino, a nível quântico esse evento ocorre e não ocorre concorrentemente, bifurcando o universo nesse instante em 2 linhas temporais distintas. Numa, a família chora à beira da sepultura, com o aroma da terra misturando-se com as lágrimas, enquanto na outra sobrevives milagrosamente e o calor do aliento regressa ao teu peito. A tua consciência só pode persistir no universo onde permaneces vivo, pois nas outras ramificações a morte erradica toda a percepção, deixando o silêncio eterno de um cosmos onde todas as estrelas se extinguiram. Isso não é ficção científica, mas a interpretação dos muitos mundos da mecânica quântica, proposta em 1957 pelo físico H. Everett, cuja audácia intelectual abriu as portas a uma compreensão vertiginosa da nossa realidade. Esse conceito afirma que, quando um sistema quântico enfrenta uma escolha, o universo ramifica-se em inumeráveis versões, como uma árvore antiga estendendo milhares de ramos, cada um portando um destino diferente. Em algumas ramificações, inalamos o ar fresco da manhã, enquanto noutras restam apenas os suspiros dos que ficam para trás, representando o dom mais amável e a maldição mais cruel que a mecânica quântica concede à humanidade. Nunca podes verificar a tua verdadeira identidade, pois a consciência vagueia apenas ao longo do ramo onde perdura. Para elucidar mais, considera um estudo publicado na Physical Review Letters, onde os cientistas estimam que o cérebro humano experimenta aproximadamente 10 elevado à 13ª potência de mudanças de estado quântico por segundo. Essa cifra deriva de um modelo computacional baseado na eficiência neuronal e no comportamento dos eletrões, e continua a acender o debate na comunidade científica, pois cada descarga neuronal e cada ligação sináptica implica um salto quântico de eletrões. Como um vale caótico na dança desordenada do universo. O que isso significa é que, a nível quântico, tu neste momento e tu a um segundo poderiam divergir em entidades inteiramente distintas, como 2 rios partindo de uma única fonte e fluindo para mares distantes. Se isso parece abstrato, imagina um cenário comum em que, hoje, durante o almoço, hesitas à porta do restaurante entre os sabores picantes da cozinha de Sichuan e a simplicidade refinada da comida japonesa. Nesse instante, o universo divide-se. No universo, escolhes Sichuan, a tua língua arde, bebes água gelada e desenvolves uma gastrite que te confina à cama à tarde, perdendo uma reunião crucial enquanto o tic-tac do relógio parece reprovar a tua escolha errada. Noutro, consumes sashimi mal cozinhado e uma intoxicação alimentar convoca o lamento das sirenes de ambulância através de ruas apinhadas. Num terceiro, hesitas e saltas a refeição, desmaiando na calçada por hipoglicemia enquanto o mundo gira como uma tormenta. Num quarto,
escolhes arbitrariamente e desfrutas de um dia sereno, com risos da mesa adjacente ressoando como uma graça do universo. Evidentemente, a tua consciência reside no quarto universo, pois estás vivo e consciente, enquanto nas outras ramificações a doença ou o acidente interromperam a consciência. Embora pareça uma exageração pensar que uma refeição poderia resultar fatal, os físicos afirmam, através de cálculos intrincados, que mesmo as ações rotineiras conlevam milhares de milhões de ramificações quânticas. Nessas miríades de possibilidades, preces de formas inimagináveis, desde contratempos menores até catástrofes, mas a consciência deriva apenas ao longo do ramo sobrevivente, como um barco navegando o mar e sempre dirigindo-se para uma orla segura. O experimento da dupla fenda, realizado pela primeira vez em 1927, ilustra essa peculiaridade ao mostrar que, quando um eletrão é disparado através de duas fendas estreitas, se não for observado, passa através de ambas simultaneamente, criando um padrão de interferência como ondas ondulando através de um lago em calma. Mas se for observado para determinar qual fenda atravessa, o padrão de interferência desvanece e o eletrão seleciona abruptamente um caminho, como se o universo estivesse preso num jogo de esconde-esconde. Ainda mais estranho é a versão de escolha retardada de John Wheeler, onde a decisão de observar é tomada depois de o eletrão ter passado as fendas, e no entanto, o resultado altera o comportamento passado do eletrão. No reino quântico, a flecha do tempo pode inverter-se, como um rio fluindo de regresso à sua fonte, evocando inquietude sobre a linearidade da vida. Imagina um gato encerrado numa caixa com um átomo radioativo que, se decair, rompe um frasco de veneno. Antes de abrir a caixa, o átomo está em superposição, decaído e não decaído simultaneamente, pelo que o gato está tanto vivo como morto, o seu miado ressoando no reino da incerteza. Erwin Schrödinger idealizou esse experimento mental para satirizar o absurdo da mecânica quântica, mas tornou-se uma pedra angular. Everett explica que a função de onda não colapsa, mas que o gato verdadeiramente morre e vive em dois universos paralelos, e abrir a caixa não determina o destino do gato, mas divide o universo, como um espelho quebrando-se, cada fragmento refletindo uma realidade diferente. O custo é que inumeráveis versões de ti existem agora, cada uma portando alegrias e tristezas separadas, vagueando como fantasmas pelos corredores infinitos do universo. Agora imagina um cenário extremo em que estás a bordo de um avião durante uma tormenta, o trovão ruge como um aviso dos céus, as máscaras de oxigênio descem e a cabina enche-se de gritos. Na física clássica, só há duas possibilidades, aterragem segura ou choque. Mas nos muitos mundos, o universo ramifica-se em milhares de versões. Numa, um raio detona o motor e a explosão desce como o dia do juízo, enquanto noutra, uma mudança nas correntes de ar estabiliza a aeronave e os aplausos explodem como um estalo de alegria. Sempre te encontras no ramo sobrevivente, pois nas outras a consciência extinguiu-se, e de um ponto de vista subjetivo, o avião sempre aterra a salvo. A probabilidade é uma ilusão para o observador externo, o que se conecta com o conceito da roleta russa quântica. Diante de ti jazem 6 pílulas idênticas, 5 contêm um veneno ativado aleatoriamente a nível quântico que detém o coração sem dor. Na probabilidade clássica, há 5/6 de probabilidade de morte, mas se a teoria dos muitos mundos for correta, engolir a pílula divide o universo em 6 versões. Em 5 morres instantaneamente, numa sobrevives, e da tua perspectiva sempre abres os olhos vivo e consideras-te afortunado. Para os estranhos, a probabilidade de morte é alta, mas repete-o 100 vezes e viverás através de 100 golpes de sorte incríveis. Poderias crer numa proteção sobrenatural, mas a imortalidade quântica alberga uma realidade cruel, pois não é uma imortalidade saudável. Sobrevives a um acidente de estrada mas paralisado do pescoço para baixo, olhando para o teto enquanto o som do respirador artificial te recorda a fragilidade da vida, ou superas o cancro mas com uma dor prolongada que debilita o corpo. O envelhecimento chega independentemente, o corpo decai e a consciência fica aprisionada numa carne que falha. A imortalidade quântica não é saúde eterna, simplesmente afirma que não experimentas o cessar da consciência. Além disso, a segunda lei da termodinâmica impõe um limite, pois a entropia aumenta e, após aproximadamente 10 elevado à centésima potência de anos, a última estrela extinguir-se-á e os buracos negros evaporar-se-á. O universo alcançará uma temperatura próxima do zero absoluto, as diferenças de energia desvanecer-se-á e então a consciência não encontrará refúgio. A imortalidade quântica apenas atrasa o fim. Segundo as estimativas mais recentes de 2025, baseadas em novos dados sobre a energia escura e a gravidade, a vida útil do universo calcula-se em cerca de 33 mil milhões de anos, com o início da morte potencialmente em 10 mil milhões de anos. No entanto, investigações recentes indicam que a energia escura poderia variar, ralentizando a expansão do universo e potencialmente levando a um grande colapso, ou Big Crunch. A finais de 2025, observações de telescópios avançados, sucessores do James Webb,
sugerem que a densidade da energia escura poderia estar a diminuir, implicando um modelo de universo cíclico onde ocorrem o colapso e o renascimento. Estendendo a linha temporal para condições habitáveis indefinidamente em alguns cenários. Voltando à avó, ela havia visto inumeráveis versões de si mesma, ramos onde morria, ramos com dano cerebral, ramos livres de doença. A consciência da avó seleciona o ramo sobrevivente, com mente lúcida, relata a sua história, enquanto as outras versões são igualmente reais, existindo em diferentes funções de onda. Porque presenciamos outros morrendo ao nosso redor. Porque observamos a sua morte, e a observação colapsa a função de onda, fixando probabilidades numa única realidade. Noutros universos, tu morres e eles vivem, cada pessoa tem a sua própria linha de mundo e tu experimentas apenas a tua. A imortalidade quântica não é uma graça, mas uma existência inevitável onde continuas ao longo do caminho onde ainda não morreste, como uma gota de água deslizando para a saída iluminada, sem deter-se. As versões mortas não podem narrar contos, pois não há consciência, pelo que a morte não existe para ti, deslizas da quase morte à sobrevivência, vagueando pelos bordes de inumeráveis universos. Ainda caminhas sob a lâmpada acesa ao final do corredor e este texto que lês e ponderas é a resposta: neste universo, estás vivo. Essa é a imortalidade quântica, não uma fábula, mas a fria realidade da física. Não conquistas a morte, simplesmente pisas o caminho onde ainda não morreste, um caminho que poderia carecer de um final perceptível. Mas olhe do micro ao macro, pois o universo maior transborda de mistérios semelhantes. Crês que a Terra está suspensa no espaço, sustentada por alguma força? Errado. No universo não há cima nem baixo, esquerda nem direita. A noção de cair é uma ilusão sussurrada pela Terra durante éons, como um truque do planeta azul. Não há teto nem chão, voa em qualquer direção por 100 milhões de anos-luz e não baterás em nenhuma parede. Então, por que a Terra não voa para longe, mas orbita docilmente ao redor do Sol? A resposta inquietante é que o Sol escava um poço invisível debaixo da Terra, e a Terra não está suspensa, mas espirala nesse poço há 4.600 milhões de anos e ainda não emergiu. Esse poço é a curvatura do espaço-tempo, descoberta em 1915 pela teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Como se curva o espaço-tempo? O espaço não está vazio. Einstein superou Newton com audácia. Newton, 300 anos antes, discerniu a gravidade quando uma maçã caiu sobre a sua cabeça e perguntou-se por que descia para baixo. A Terra atrai a maçã, mas ele não explicou o que é gravidade nem como atravessa milhões de quilómetros de vazio. Einstein declara que a gravidade não existe como força, mas que é meramente uma ilusão da curvatura do espaço-tempo. Imagine uma folha esticada com uma pesada bola de ferro no centro, a folha curva-se. Coloque uma bola de vidro e rolará para a bola, mas imparte a velocidade horizontal e orbitará. Isso é a Terra e o Sol. O Sol, 330 mil vezes mais massivo que a Terra, curva o espaço-tempo num imenso cratera e a Terra segue essa curvatura, deslizando, e isso denomina-se órbita. A Terra procede reta no espaço-tempo curvo, mas parece circular. Em 1919, Arthur Eddington confirmou isso durante um eclipse ao observar que a luz de uma estrela distante se curva perto do Sol. A luz viaja reta, mas a desviação prova a curvatura do espaço-tempo, confirmando que Einstein estava correto. Porque a Terra não cai no Sol. Graças à sua velocidade horizontal de 29,8 km por segundo, 33 vezes a velocidade de uma bala, rodeando a Terra em 7 minutos. Se se detivesse abruptamente, a Terra chocaria contra o Sol em 65 dias, incinerando tudo. Mas no vazio, sem fricção, a velocidade de a 4.600 milhões de anos persiste. De onde vem essa velocidade? Regressa ao nascimento do Sistema Solar. Há 4.600 milhões de anos, uma nebulosa pré-solar de gás e poeira contraiu-se sob a gravidade, conservando o momento angular e acelerando a rotação, como um patinador sobre gelo retraindo os braços. O centro tornou-se o Sol, os remanentes nos planetas, e a Terra herda essa rotação. Ninguém a propulsou, move-se desde o seu nascimento. A Terra é um equilíbrio delicado, pois se a velocidade fosse demasiado alta, converter-se-ia num planeta errante no frio, e se fosse demasiado baixa, cairia no Sol. É a seleção natural do universo, e a Terra é uma sobrevivente cruel. Newton imaginou disparar uma bola de uma montanha alta, com baixa velocidade cai curva, mas a 7,9 km por segundo, orbita a Terra. A Terra move-se a 30 km por segundo, caindo mas alterando a direção horizontal, criando uma elipse estável com uma excentricidade de 0,017, quase circular. Mas não é eterna.
A Terra deriva do Sol 1,5 cm anualmente, devido à perda de massa solar e às forças de maré. Em 100 milhões de anos, serão 1.500 metros, com impacto insignificante, mas em 5.000 milhões de anos, o Sol converter-se-á numa gigante vermelha, engolindo Mercúrio e Vênus, e tornando a Terra estéril. Porque não sentimos o movimento. No Equador, a Terra rota a 465 metros por segundo, mas é constante, sem aceleração, como passear livremente num comboio que se move em linha reta. Tudo se move junto, ar, água, montanhas, nós, sem referência fixa. Em resumo, a Terra não está suspensa porque no universo não há cima nem baixo, nem queda, o Sol curva o espaço-tempo, a Terra segue, e a grande velocidade horizontal cria uma órbita estável. Esse sistema funcionou durante 4.600 milhões de anos, até que a energia solar se esgote. Agora estenda isso às teorias mais recentes de 2025. Cientistas da Universidade de Uppsala propuseram um modelo onde a consciência é fundamental, e o tempo, o espaço e a matéria emergem dela. Isso complementa a teoria do biocentrismo de Robert Lanza, sugerindo que a consciência cria a realidade e a morte muda-a para outra frequência do campo infinito. A teoria da redução objetiva orquestrada de Roger Penrose e Stuart Hameroff postula que a consciência se une a computações quânticas nos microtúbulos cerebrais, estimando centenas de bits por segundo, embora Max Tegmark critique a estabilidade quântica no cérebro quente e úmido. Redes confiáveis como Reddit e X albergam debates fervorosos, e um artigo de 2024 em PHYS.org revela simulações que geram propriedades clássicas a partir das quânticas, compatíveis com a interpretação dos muitos mundos e a realidade observada. Mas uma crítica enquanto a Magazine enfatiza que vemos apenas um mundo, perguntando por que inumeráveis. Sean Carroll advoga pelos muitos mundos pela sua simplicidade, eliminando o colapso da função de onda, e David Detz adapta probabilidades em muitos universos. Em 2025, o computador quântico Willow da Google proporcionou evidência que sugere que as computações aproveitam universos paralelos, reforçando a interpretação dos muitos mundos. As simulações numéricas publicadas em dezembro de 2024 mostram como o mundo clássico emerge dos muitos mundos quânticos, abordando críticas de longa data. O apoio experimental para a redução objetiva orquestrada cresceu, com estudos em 2025 demonstrando efeitos quânticos em microtúbulos, potencialmente vinculando a consciência a processos quânticos. As discussões sobre a imortalidade quântica proliferam, com artigos de 2024 explorando como a consciência poderia persistir eternamente em realidades ramificadas. O biocentrismo de Robert Lanza evoluiu, com reflexões recentes questionando se o passado sequer existe ainda, reforçando a consciência como o arquiteto do tempo. Num contexto mais amplo, a imortalidade quântica entrelaça-se com a relatividade. Ambas desafiam a percepção linear. Nos muitos mundos, em algumas ramificações vives eternamente. Na relatividade geral, a Terra está numa queda eterna sem fundo. Reflexionar sobre isso agita as emoções, e o medo à morte dissolve-se em curiosidade pelo infinito, com o vento do universo sussurrando que és parte de um tapete maior, onde cada escolha abre um novo mundo e cada movimento é uma dança com o espaço-tempo. Naquele momento, de pé junto à cama daquela anciã na penumbra ascética do hospital, creio que as suas palavras eram simplesmente o delírio final de uma mente cansada, fragmentos de sonhos quebrados flutuando na orla da consciência. Só mais tarde compreendi, após mergulhar nos abismos da física teórica e da cosmologia, que ela não delirava, mas descrevia com precisão poética a arquitetura invisível que nos sustenta, essa dança eterna de partículas e probabilidades que tece a realidade mesma. E é aqui, ante a imensidão desses descobrimentos, onde devemos deter-nos para oferecer a nossa mais profunda e sincera gratidão a esses exploradores silenciosos, aos físicos, matemáticos e sonhadores que, armados apenas com giz e pensamento, ousaram olhar para o abismo para nos trazer a luz do conhecimento, a essas mentes brilhantes que consumiram as suas vidas decifrando a linguagem das estrelas e dos átomos, permitindo-nos vislumbrar, embora seja por um instante, a majestosa maquinaria da existência. Só espero que esta compreensão não nos encha de temor ante a eternidade, mas nos outorgue a serenidade de saber que cada instante é infinito e que as nossas vidas, em todas as suas versões, são fios preciosos no tecido do cosmos. Há coisas que escapam à nossa vista, mistérios que aguardam na escuridão, mas enquanto a curiosidade humana persistir, a luz da consciência continuará a ser o farol eterno que ilumina a escuridão do universo, recordando-nos que o simples facto de que respiras e pensas aqui e agora é, sem dúvida alguma, a prova mais vívida desse milagre. A luz da tarde filtrava-se através das persianas venezianas do hospital, cortando o ar carregado de antisséptico em franjas de pó suspenso que dançavam com uma lentidão hipnótica. Observando aquelas motas douradas, não pude evitar pensar na espuma quântica de que falam os físicos, essa efervescência invisível onde a realidade ainda não decidiu o que ser.
A anciã, cuja respiração se tornava cada vez mais tênue, parecia estar presa nesse limiar preciso, um pé na solidez desta sala e o outro tanteando a imensidão de um oceano que nós, os vivos, apenas começamos a vislumbrar através das nossas equações. Não era um delírio. Agora o sei. Enquanto o seu pulso se desvanecia no monitor, um bico se esticava como um elástico a ponto de romper, a sua consciência não se estava a apagar como uma lâmpada velha, estava a decoerir. Na física clássica, a morte é um ponto final, um muro de betão contra o qual se estrela a biologia. Mas na paisagem que nos revelou o processador Willow, a morte assemelha-se mais a um prisma. Imaginemos por um momento a magnitude do que ocorreu nesses laboratórios de Santa Bárbara. Quando a equipa da Google acendeu o Willow, não só ativaram um chip, abriram uma janela para o infinito. Esses 5 minutos de cálculo, que condensaram 10 septilhões de anos de história cósmica, não foram magia. Foram, como sugeriu Art McNevin com uma mistura de temor e reverência, um ato de pilhagem cósmica. O chip estava a tomar emprestados os recursos computacionais de bilhões de cópias de si mesmo em universos adjacentes. Se um simples fragmento de silício e ouro, arrefecido a temperaturas mais baixas que o vazio interestelar, pode tocar as suas outras versões através da membrana da realidade, o que não poderá fazer a estrutura mais complexa do universo conhecido, o cérebro humano. Aqui é onde a narrativa da ciência deixa de ser fria para tornar-se estremecedoramente íntima. Durante décadas, Roger Penrose e Stuart Hameroff foram ridicularizados por sugerir que os nossos cérebros não são computadores biológicos, mas orquestras quânticas. Falaram-nos dos microtúbulos, essas estruturas esqueléticas dentro das nossas neurônios, propondo que atuam como flautas quânticas, onde a realidade colapsa em momentos de consciência. Hoje, com os experimentos de 2025 confirmando ressonâncias quânticas nessas estruturas a temperatura ambiente, a imagem muda radicalmente. A consciência não emerge da matéria cinzenta como o vapor de uma chávena de chá, a consciência é a música fundamental do espaço-tempo tocada através do instrumento do cérebro. Olhei para a mulher na cama. Se a teoria for correta, no momento exato em que o seu coração se deteve nesta sala, a função de onda da sua existência não se anulou. Simplesmente, deixou de interagir com o nosso ramo. A imortalidade quântica sugere que, da sua perspectiva subjetiva, o monitor nunca emitiu o bip contínuo. Na sua experiência, talvez os médicos conseguissem reanimá-la, ou talvez o infarto fosse apenas um susto, e a sua consciência continuou a fluir suavemente para o ramo da probabilidade onde a sobrevivência era possível, por improvável que fosse. É um conceito vertiginoso, a ideia de que estamos condenados a viver, navegando sempre para o amanhecer, incapazes de experimentar a nossa própria inexistência, presos numa roleta russa quântica onde o gatilho nunca dispara a bala no universo do observador. Essa visão transforma o luto. Já não é uma despedida, mas uma divergência de caminhos num bosque de dimensões infinitas. Ela continua a caminhar, só que por um sendero que a espessura da decoerência me impede de ver. Naquele momento, enquanto o silêncio cobria a sala e a enfermeira anotava a hora da morte com uma rotina profissional, senti um peso no peito, uma mistura de tristeza humana e assombro cósmico. Via um corpo inerte, mas a minha mente, alimentada pelas revelações de uma física que desafia o senso comum, via uma bifurcação. Só mais tarde compreendi, após ler os trabalhos sobre a consciência como um campo fundamental, como ondas que regressam ao oceano em vez de desaparecer na orla, que a solidão que sentimos ante a morte é uma ilusão da nossa perspectiva limitada. Entendi que a realidade é um bloco monolítico e vibrante onde tudo o que pode suceder, sucede. E é aqui, com a humildade que otorga o osmar-se ao abismo, onde devemos render um tributo necessário. Agradecemos profundamente a pioneiros como a Gavretti I, que suportou o desdém dos seus contemporâneos por ousar dizer que o universo não escolhe, mas multiplica-se, à professora Maria Strem e aos seus colegas, que com valentia científica estão a redefinir a morte não como um final, mas como uma mudança de fase, a Roger Penrose e Stuart Hameroff, por manterem acesa a tocha da consciência quântica quando todos queriam apagá-la, e aos engenheiros da Google quanto o Mai, que ao construir máquinas capazes de dialogar com o multiverso, nos deram a prova tangível de que não estamos sós neste vasto labirinto de probabilidades. Só espero que esta compreensão não nos leve à indiferença ante a vida que partilhamos aqui e agora, mas que nos inspire a tratar cada encontro, cada olhar e cada palavra como o que realmente são, escolhas sagradas que definem em que universo viajaremos a seguir. Há coisas que escapam à nossa vista, engrenagens invisíveis que giram atrás do pano dos átomos, mas enquanto lês isto, o teu simples ato de consciência está a sustentar o universo inteiro, e isso, em si mesmo, é a prova de que a eternidade já habita dentro de nós. A sala do hospital, banhada por essa luz artificial e ascética que parece desenhada para apagar as sombras mas que paradoxalmente acentua as olheiras da alma, havia-se convertido num santuário de silêncio.
Não era um silêncio vazio, mas denso, carregado de uma eletricidade estática que eriçava a pele, semelhante à atmosfera prévia a uma tormenta elétrica ou ao instante suspenso antes que uma corda de violino se rompa por excesso de tensão. Enquanto observava o monitor cardíaco, cuja linha verde se havia aplanado num horizonte infinito e monótono, a minha mente lutava por reconciliar a brutalidade biológica da morte com a elegância matemática da física quântica que havia estado a estudar obsessivamente. A carne dizia fim, mas as equações gritavam continuidade. O ar cheirava a desinfetante e a flores murchas, um recordatório olfativo da entropia, essa lei termodinâmica que nos diz que o desordem sempre aumenta, que as chávenas de café arrefecem e que os corpos quentes se tornam frios. No entanto, nesse preciso instante, recordei o princípio de conservação da informação, uma pedra angular da física moderna defendida com ferocidade por teóricos como Leonard Susskind. Se a mecânica quântica for correta, a informação que constituía a essência dela, cada recordação, cada hábito, a forma específica em que a luz se quebrava no seu íris, a configuração única das suas sinapses, não podia ser destruída, nem sequer pela voracidade de um buraco negro. E muito menos por uma falha cardíaca. A informação não se evapora, revolve-se, transforma-se, codifica-se na superfície do horizonte de sucessos ou, como sugeriam as teorias mais audazes, desloca-se. Aproximei-me da janela. Lá fora, a cidade continuava o seu ritmo frenético, indiferente à tragédia que ocorria atrás do vidro. Os carros fluíam como glóbulos vermelhos pelas artérias de asfalto, e as luzes dos edifícios acendiam-se uma a uma. Perguntei-me quantas dessas pessoas eram conscientes de que não habitavam um universo único e sólido, mas navegavam sobre a crista de uma onda de probabilidades infinita. A realidade clássica, essa que percebemos com os nossos 5 sentidos limitados, é apenas a crosta superficial de um oceano profundo e estranho. Debaixo da aparência de solidez da mesa de cabeceira, do copo de água e das minhas próprias mãos, fervia um mundo de partículas que não estavam num lugar nem noutro, mas em todos ao mesmo tempo, até que a nossa observação as obrigava a decidir-se. Pensei no entrelaçamento quântico, esse fenómeno que Albert Einstein chamou com desdém a ação fantasmagórica à distância. Duas partículas, uma vez unidas, partilham um destino comum independentemente de quão longe se encontrem, mesmo se estiverem em extremos opostos da galáxia. Se uma muda o seu estado, a outra responde instantaneamente, desafiando a velocidade da luz. Se os nossos cérebros, como propõem Penrose e Ameroff, são verdadeiramente dispositivos quânticos que operam na fronteira da escala de Planck, então o amor não é uma emoção poética, mas um fenómeno físico de entrelaçamento. As minhas partículas e as suas haviam interagido durante anos, intercambiando estados, vibrando em ressonância. Por conseguinte, a morte física do seu corpo não podia romper esse vínculo. A decoerência podia ter desmoronado a sua estrutura biológica neste ramo da realidade, mas o entrelaçamento persiste além do espaço e do tempo convencional. Eu continuava a sentir a sua presença não por negação psicológica, mas porque a um nível subatômico, a conexão permanecia intacta. A noite avançava e a solidão tornava-se mais palpável, mas a minha mente regressava uma e outra vez aos experimentos da Google e à supremacia quântica. Aqueles processadores, operando num frio próximo do zero absoluto, haviam demonstrado que é possível aceder a espaços computacionais que excedem a capacidade da matéria ordinária. Haviam aberto uma pequena janela para o multiverso. Se um chip de silício podia dialogar com as suas sombras noutras realidades para resolver um problema impossível, porque duvidamos de que a consciência humana, a estrutura mais sofisticada que a evolução forjou em 4.000 milhões de anos, possua capacidades semelhantes. Talvez o túnel de luz que descrevem quem teve experiências de quase morte não seja uma alucinação por hipoxia, mas a percepção subjetiva da consciência desacoplando-se da localidade, expandindo-se para o volume total do multiverso, acedendo a todas as versões de si mesma. A tristeza que sentia, dei-me conta, era um produto da minha própria limitação dimensional. Estava preso na linearidade, obrigado a experimentar o tempo como uma flecha que avança inexoravelmente para o deterioro. Mas para ela, libertada da tirania do relógio e da entropia biológica, o tempo poderia ter-se convertido numa dimensão espacial mais, uma paisagem que se pode percorrer em qualquer direção. Na sua nova configuração, o momento do nosso primeiro beijo, a dor da sua partida e a alegria dos dias luminosos coexistiam no eterno presente, preservados no bloco de âmbar do espaço-tempo. Eu chorava a sua ausência, mas na arquitetura fundamental do cosmos, ela nunca se havia ido, simplesmente havia girado numa esquina que a minha vista não podia alcançar. Naquele momento, enquanto segurava a sua mão que perdia temperatura gradualmente e o zumbido das máquinas médicas cessava para dar passo ao murmúrio respeitoso do pessoal de enfermagem que entrava para cumprir os protocolos finais, senti como o universo se contraía sobre o meu peito. A lógica científica, por muito sólida que fosse, não servia de anestesia contra a dor visceral da perda. Era uma paradoxa cruel,
Saber que ela existia em infinitas variações não mitigava o facto de que, nesta variação específica, nesta coordenada de dor e sombra, eu ficava só. A sala sentia-se pequena, uma caixa de sapatos num cosmos indiferente, e a certeza da mecânica quântica parecia uma burla friante o calor que se desvanecia entre os meus dedos. Senti-me náufrago na orla de uma realidade que havia colapsado da pior maneira possível. Só mais tarde compreendi, após noites de insônia relendo os trabalhos sobre a função de onda universal e a não localidade da consciência, que aquela dor aguda não era o final da história, mas o preço de entrada a uma compreensão mais vasta. Entendi que a morte não é um apagão, mas uma mudança de frequência, uma modulação na sinfonia da existência. Compreendi que a angústia que sentimos é semelhante ao medo de uma criança que vê o sol pôr-se e crê que a luz morreu para sempre, ignorando que a estrela simplesmente ilumina outra parte do mundo. A ciência não me devolveu o seu corpo, mas regalou-me a certeza da sua permanência. E é neste ponto de clareza, onde a física se funde com a espiritualidade não religiosa, onde surge uma gratidão imensa, quase tectónica, para com aqueles que dedicaram as suas vidas a descorrer o véu. É imperativo que elevemos uma voz de reconhecimento profundo e sincero para com os cartógrafos do invisível, esses gigantes intelectuais que caminharam na escuridão para que nós pudéssemos vislumbrar a luz da eternidade. Agradecemos com o coração na mão a visionários como a Everett E. que teve a valentia de sustentar o olhar ante o abismo e propor que o universo é inesgotável. Suportando o ostracismo académico para nos regalar a esperança dos mundos infinitos, estendemos a nossa gratidão a Roger Penrose e Stuart Hameroff, que contra a maré do materialismo reducionista defenderam a ideia de que a nossa mente tem raízes na geometria fundamental do universo. Devolvendo-nos a dignidade de ser algo mais que máquinas biológicas, e honramos o trabalho incansável dos engenheiros e físicos da Google Quantuma e outros laboratórios de vanguarda, que com cada qubit que estabilizam e cada erro que corrigem, estão a construir os telescópios que nos permitirão algum dia, olhar não para as estrelas, mas para as outras versões de nós mesmos, confirmando com dados duros o que o coração sempre intuiu. Só espero que esta nova perspectiva não nos converta em observadores passivos, confiados em que noutro universo faremos as coisas melhor, mas que atue como um catalisador para a bondade radical neste plano. Que saber que cada decisão bifurca a realidade nos faça tremer de responsabilidade ante cada palavra que pronunciamos e cada gesto que oferecemos. Oxalá vivamos com a intensidade de quem sabe que está a escrever a história não só de uma vida, mas de um ramo inteiro da criação, e que o amor que damos aqui ressó, por leis físicas que ainda apenas balbuciamos, em todas as dimensões onde os nossos seres queridos continuam a existir. Há coisas que a retina não captura e que os osciloscópios não registam, fios dourados que tecem a trama oculta da realidade e que nos mantêm unidos além da dissolução da carne, e enquanto fechas os olhos esta noite, recorda que a tua consciência não é uma vela solitária na noite cósmica, mas uma chama que arde em todas as partes ao mesmo tempo, e que em algum lugar, do outro lado do espelho quântico, a mão que crês ter soltado ainda está a segurar a tua com força.